Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Hoje tendo um confrade meu como entrevistado, José Pastore, professor titular da Universidade de São Paulo em Economia, o maior conhecedor no Brasil das relações de emprego no campo da economia e do direito do trabalho, e meu confrade na Academia Paulista de Letras, Academia Internacional de Direito e Economia, sendo, portanto, um constante companheiro de debates e de reflexão acadêmica e profissional. Vamos conversar com o professor José Pastore a respeito da reforma trabalhista, do futuro do emprego no Brasil e, se houver tempo, falaremos um pouco sobre a necessidade da reforma previdenciária. Meu caríssimo Pastore, essa amizade que muito me honra, de décadas de convivência, aliás, recebemos também juntos o Prêmio Guerreiro da Educação do CIEI, do jornal Estado de São Paulo. Uma das coisas que mais me tem preocupado quando tenho refletido sobre questões de emprego, sobre os desafios, inclusive da reforma tributária. Nós estamos trabalhando com categorias do século XIX e XX, sem perceber que a dinâmica das relações econômicas, das relações empresariais, o mundo digital, a internacionalização de todos os contactos estão mudando, inclusive o enfoque, se não teríamos que partir definitivamente uma tributação mais do consumo, em decorrência da dificuldade de definir os polos das verdadeiras relações. Mas no campo do direito do trabalho, nós também estamos com o setor industrial, por exemplo. É um setor em que começa a haver uma redução sensível de emprego na indústria pela automação. Você mesmo teve oportunidade na Coreia de ver como a automação avançou. E estamos vendo o setor de serviços, o setor digital e as próprias relações de cada cidadão procurando, muitas vezes, sua própria contato, a sua própria forma de viver nesse mundo que os desafios são completamente diferentes do que era no passado. E sei que você está refletindo sobre isso, preparando estudos sobre isso, e eu gostaria que você falasse sobre isso para os nossos telespectadores. Obrigado, Ives. É sempre um prazer comparecer aqui, porque eu tenho feedback e respostas muito interessantes dos telespectadores. E aqui eu venho em nome da nossa amizade e também da penetração que tem este programa aqui. Bem, nesse campo que você levanta, que é o campo do trabalho do futuro, né? Já nem é mais do futuro, do presente também, né? O que a gente pode dizer é o seguinte, o modo convencional de trabalhar, através do emprego, onde a pessoa tem um contrato firmado com uma empresa por tempo indeterminado e ela trabalha em tempo integral, recebe um salário, tem chefe, habitualidade. Isso aqui é a grande maioria das pessoas da força de trabalho trabalha dessa forma. Entretanto, ao lado disso, está crescendo de uma forma muito acelerada outras formas de trabalhar, que fazem parte do chamado trabalho flexível. É aquele que, por exemplo, trabalha como autônomo, ele vende os seus serviços para várias pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Aquele que trabalha por demanda, ele fica aguardando, alguém pede, ele faz um trabalho. Aquele que trabalha por projeto, ele tem sistematicamente que entregar projetos para empresas ou pessoas físicas. Aquele que trabalha casualmente, aquele que trabalha em casa, nunca vai para lugar nenhum, empresa nenhuma, ele produz ali sozinho, demandas específicas. São novas formas de trabalhar que estão crescendo muito. Na Europa e nos Estados Unidos, 25% da força de trabalho já está nesse caso. É uma parcela apreciável. Impressionante, um quarto. Um quarto já está nesse caso. A previsão é que essa parcela pode chegar a 35%, 40%, até 50% dentro de uns 10, 15 anos.
porque o mundo está permitindo trabalhar com eficiência fora dessa forma tradicional que é ir todo dia na empresa, sentar ali, executar, ir no turno, ir na ferramentaria, etc. O emprego vai ficar bastante tempo ainda, vai ser o predominante, mas a questão que se coloca é a seguinte: para o emprego, as leis trabalhistas têm previsões de proteção muito específicas. Elas protegem o salário, elas garantem férias, dão 13º salário, dão aviso prévio no desligamento, enfim, tem todas aquelas proteções muito bem definidas na CLT. Mas para esse trabalho flexível, que não é emprego, há muito pouca coisa. O Brasil não está a zero nesse campo, ele tem algumas coisas interessantes. Ele tem, por exemplo, o profissional que presta serviço como autônomo, em geral, os liberais, profissionais liberais, eles recebem dando um recibo de profissional autônomo, que é o RPA. Aqui há uma retenção da contribuição previdenciária, e essa retenção dá a ele a proteção que ele precisa, da aposentadoria por invalidez, da pensão para o descendente. Então, já existe isso aqui. Para aquele que trabalha como autônomo, que é um microempreendedor, existe o programa do MEI, do microempreendedor individual. Também garante para ele essas proteções previdenciárias. Mas, primeiro, esses programas são poucos ainda. E segundo, eles ainda não conseguiram vencer o maior desafio que há no Brasil, que é fazer um modelo que protege 50 milhões de pessoas que estão na informalidade, que trabalham informalmente. Nós temos uma força de trabalho no Brasil de 105 milhões de pessoas. Nós temos 11 milhões que são empregados de empresa sem registro, portanto estão na informalidade. Temos 4 milhões e pouco de empregadas domésticas que trabalham com carteira, deveriam trabalhar com carteira registrada e não trabalham com carteira registrada. Nós temos 19 milhões de conta própria, de pessoas que trabalham por conta própria, que não estão nesses programas microempreendedor, RPA, que eu acabei de falar. Nós temos uns 2 milhões que trabalham para parentes e amigos, etc. Nós temos 13 milhões, um pouquinho mais até, de desempregados. Ou seja, temos 50 milhões na informalidade, sem nenhuma proteção. O grande desafio do Brasil é buscar um modo de proteger essas pessoas, porque eles são pessoas iguais àqueles que estão no emprego fixo. Eles ficam doentes, eles ficam velhos, eles morrem. Precisamos encontrar essas proteções. Esse é um enorme desafio que temos pela frente. Precisamos estudar o que os outros países têm feito. Eu acabei de fazer uma pesquisa sobre isso. Eles têm progredido bastante nesse campo. Precisamos aprender com isso e fazer as necessárias adaptações. E esse aspecto, aliás, me preocupa muito. Em primeiro lugar, pastor, indiscutivelmente, são desafios de como protegê-los, garanti-los, inclusive a previsibilidade, a previdência futura deles. Em segundo lugar, é a necessidade também de inserção do Brasil, entende, naquilo que está acontecendo nessa internacionalização, para não falar em globalização, a internacionalização necessária de todas as relações econômicas. Hoje você não tem indústria nacional. Qualquer indústria nacional em qualquer país do mundo é uma indústria internacional. Você compra componentes onde é mais barato, a vantagem comparativa termina sendo um elemento necessário para você ganhar competitividade no produto que você está fazendo. O que leva a termos que viver numa competitividade internacional e não podemos ficar fora daquilo que está acontecendo nos outros países. E eu tenho a impressão que um pouco das discussões que nós estamos tendo no Brasil sobre a reforma tributária, previdenciária, já fizemos uma parte da reforma trabalhista, da própria reforma
administrativa do poder público, de como é que são remunerados os servidores públicos no Brasil e como são remunerados nos outros países, para saber o peso que isso representa para a força da economia, nos leva a mostrar que esse é um dos grandes problemas, mas é um problema que tem que ser também equacionado com os outros problemas se nós não começarmos a comparar o que está acontecendo nos outros países, nós corremos o risco de continuarmos discutindo ideologias do século XIX ou de metade do século XX sem perceber os grandes desafios. O que você acaba de apresentar é demonstração inequívoca de que nós temos 50 milhões de pessoas desprotegidas e sem ainda um projeto para saber como é que vão poder inserir. De qualquer maneira, isso que eu estou colocando para você sobre o exemplo externo e de que maneira aproveitarmos aquilo que os outros países estão vendo, a evolução, nós vamos discutir no próximo bloco.